Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai tratar de saúde no dia de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre hanseníase, uma doença que ainda atinge muitos brasileiros e atinge as pessoas de uma forma geral no mundo também. E várias ações estão sendo feitas justamente para combater o preconceito em torno dessa doença. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doença em si, vamos falar um pouco mais de tratamentos, vamos falar um pouco de sintomas. Quem está aqui conosco, que vai nos orientar a respeito disso, é justamente a doutora Suzy Rabelo. Ela que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Doutora Suzy, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tudo bem com você? Tudo certo. Doutora, ainda há uma certa confusão na própria definição da doença. Por isso, nós fomos às ruas e perguntamos a algumas pessoas o que elas sabiam a respeito de hanseníase. Vamos conferir as respostas. Não sei o que é isso. Hanseníase é uma doença de pele. Mais conhecida, antigamente era conhecida como lepre. Eu vejo na televisão, mas é um problema que dá na pele da pessoa. Agora, o que forma ela, eu não sei. Doutora, está correto ou não? É parcialmente correto. A principal manifestação é a manifestação da pele, a que a gente mais enxerga. Mas a hanseníase é uma doença que pode pegar o organismo inteiro do indivíduo. Pode acometer principalmente o sistema nervoso periférico, então todos os nervos do indivíduo, né? Tanto que as pessoas podem ter alterações, deformações, as chamadas garras, podem ter o pé caído, podem ter alterações na face com deformidades até oculares, cegueira por destruição de nervos ligados à área dos olhos, podem ter alterações musculares por alteração dos nervos que inervam os músculos, podem ter alterações de sensibilidade térmica, tanto que às vezes o indivíduo se machuca, ele se queima e não percebe. Então a alteração dos nervos é muito importante nessa doença. Nós podemos ter alterações dos testículos nos homens, ter alterações nos rins, pulmões. Então é uma doença que pode acometer o organismo inteiro do indivíduo, né? Então a pele é o órgão mais visível, mas nós temos a doença acometendo o organismo inteiro do indivíduo, ok? Doutor, temos uma pergunta ainda relacionada a esse tema. Vamos à questão? Queria saber qual é o sintoma da hanseníase. A parte mais importante, a mais precoce, é a alteração da sensibilidade, então por destruição de pequenos trechos do sistema nervoso do indivíduo, né? Então primeiro o indivíduo ele perde a sensibilidade térmica e dolorosa, né? Então o primeiro de todos é a térmica mesmo. Então o paciente ele perde a capacidade de sentir a temperatura. Então é aquela pessoa que está lidando na cozinha e não percebe que ele está se queimando na panela, né? Então é aquela dona de casa que não percebe que está se queimando. Então a primeira perda do paciente é a da sensibilidade térmica, então a sensibilidade para a temperatura. Depois é a sensibilidade à dor. E por final o paciente ele perde a capacidade de se movimentar adequadamente, né? Então, as alterações ligadas ao sistema nervoso. E nós temos as alterações na pele do paciente. Então, a hanseníase dá manchas na pele. Normalmente, as manchas iniciais são manchas claras, manchas um pouco brancas, mas também podem ser manchas avermelhadas, mas não só manchas. Pode também ter nódulos, lesões um pouco levantadas, que elas também podem ser avermelhadas. Então, de múltiplas colorações. A hanseníase, então, ela vai evoluindo, dependendo do tipo de lesão da hanseníase, ela pode pegar o paciente, a pele do paciente todo, e o paciente pode ter perda de pelos, além das lesões de pele, perda de pelos, na área do rosto pode perder sobrancelhas, fio dos cílios, cabelo é mais difícil, cabelo e barba é mais difícil, mas na área do rosto é mais frequente a perda de sobrancelha e cílios mesmo, né? Pode ter alteração das orelhas, a pele do rosto pode ficar bastante, o que a gente diz, infiltrada. Pode ficar com lesões que vão deixando a pele como se ela estivesse um pouco inchada, né? Então, alterações na pele do corpo todo pode acontecer. Então, no começo, poucas lesões com mais alteração de cor. E às vezes, com o passar da doença, a lesão ela vai infiltrando a pele do corpo todo, né? Então, desde poucas a muitas lesões. Isto vai variar de acordo com a capacidade do indivíduo responder
ao bicho da hanseníase. Então nós podemos ter a doença mais severa ou menos severa de acordo com a capacidade do indivíduo de responder ao bicho da hanseníase. É uma doença mais hereditária ou transmissível? O que existe de hereditariedade é a capacidade do indivíduo de responder ao bicho, mas a doença é uma doença contagiosa. Então, numa mesma família, muitas vezes nós temos vários indivíduos com hanseníase, mas não é que a doença foi herdada do indivíduo para o outro. É que o indivíduo vai passando para o outro por estar exposto, porque o indivíduo passa para o outro pela respiração, por eliminar o bacilo, porque é um bacilo, é uma bactéria na forma de um bacilo, que é um bichinho compridinho, um bastonetezinho. Então vai eliminando aquele bicho pela respiração, por lesões de pele, então um paciente vai contaminando o outro. O que acontece é que normalmente numa mesma família, pessoas com suscetibilidade, capacidade de adquirir a doença semelhantes vão acontecendo dentro de uma mesma família. Esse contato diário, com toalhas, com copos, favorece a contaminação. Favorece a contaminação. Então não é que a doença ela é hereditária, mas a capacidade de adquirir a doença pode ser hereditária. Nós estamos num país, o Brasil é um país de doença endêmica. A gente só perde para a Índia. A Índia é o país de maior número de casos no mundo. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase. Nós temos muitos casos. E cada paciente da forma mais grave da doença, que é o polo que a gente chama, é uma doença da forma mais grave, que a gente chama de virchoviana, que não está tratado adequadamente, ele tem a capacidade de contaminar 5 novos indivíduos. Então, é extremamente importante fazer o diagnóstico da doença e tratar. Porque esta doença, se ela não é tratada adequadamente, o paciente pode evoluir com várias deformidades nas mãos, nos pés. E essas deformidades, elas não têm volta, não tem como o paciente retornar ao que ele era. Depois que o nervo do paciente foi lesado, depois que o membro ficou ferido, de uma maneira muito intensa, não tem como voltar ao que era antes. Agora, doutora, um contato breve e eventual com o bacilo já é suficiente para se contaminar ou você precisa estar frequentemente na presença desse bacilo para que venha adquirir a doença? É necessário o contato frequente para que você adquira a doença. E, além de tudo, a gente sabe que tem indivíduos que têm uma resistência natural ao bacilo. Então, tem indivíduos que mesmo com um contato muito frequente com o bacilo não ficam doentes. Então, tem pacientes que têm uma resistência natural ao bacilo. Mesmo tendo contato frequente, não adoecem. Algo que se possa fazer para prevenir a contaminação? Além dessa resistência natural, o que a gente deve fazer? Quando o paciente ele sabe que tem contato com outros indivíduos, ele deve procurar o sistema de saúde para poder fazer algumas medidas. Então, o paciente que ele tem um contato, ele deve fazer um teste para poder ver qual é a capacidade dele de responder à doença. E muitas vezes a gente faz a aplicação do BCG, que é aquele... Sabe aquela vacina que a gente faz para poder prevenir a tuberculose? Esse mesmo BCG você faz para poder induzir a imunidade contra o bicho da hanseníase. Então, o BCG é uma das maneiras que a gente faz para tentar induzir nos contactantes do paciente com hanseníase, você induz uma resposta contra o bacilo, desde que o paciente não esteja doente. Tá ok? Hoje nós estamos conversando com a doutora Suzy Rabelo, ela que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, a respeito da hanseníase. Se você quiser consultar um pouco mais de informações com relação à nossa convidada e ao próprio tema, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre este assunto com a nossa convidada. Espero que você continue conosco. Até já.